Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de alinhamento de bombas, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o desalinhamento, né, que acontece no plano vertical, né, com base na inclinação da bomba, né, ou do motor, né? Então é justamente referente à inclinação angular. Nesse caso aqui, a gente já apresenta para vocês aí a relação da face com base na medição. O que acontece diferente desse tipo de medição com base no vídeo mostrado anteriormente? Nesse caso, o que acontece é que a medição feita pelo relógio apalpador ela não ocorre na parte radial da peça, né? Ou seja, na parte do diâmetro. Nesse caso, ela ocorre diretamente na face, né? Então, se a gente for observar, né, essa questão do acoplamento, essa medição ela vai estar ocorrendo justamente na face, né? Ou seja, no plano axial, né? Então, o relógio apalpador ele vai estar tocando na face da peça, né? E nesse caso acontece a mesma situação, né? A gente divide em quadrantes, né? Para ter a possibilidade de alinhamento, que o alinhamento venha ocorrer de uma forma mais tranquila, né? Então, nesse caso é a grande diferença, né? Que o relógio ele vai estar tocando diretamente na face. Consequentemente, a gente vai ter justamente a possibilidade de verificar o ângulo que está deslocado, né, do elemento que vai ser alinhado com base no elemento de referência. Continua, né, a mesma lógica, né, você tem um elemento de referência e o elemento que vai ser alinhado. Né? Nesse caso aqui, a gente vai estar observando o plano vertical, né? Então, como é o plano vertical, a gente vai estar observando essa medição aqui. Para não ficar muito longo, a gente deixou a do plano horizontal para um outro vídeo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai focar no plano vertical. O que acontece? A mesma referência, né? A gente precisa de um ponto de referência zero para o relógio apalpador, né? Onde ele vai ficar setado, né? Então, nesse caso aqui, ele está marcando como ponto zero aqui na referência superior, né? E na parte inferior ele está informando aí mais 0,35, né? Ou 35 centésimos de milímetro, né? O que significa na prática, né? Aqui a gente tem justamente a relação, né, do elemento que vai ser inclinado, né? O elemento que vai ser referenciado. Deixa eu ampliar aqui rapidinho. Bom, então o que é que a gente tem? O relógio apalpador, né, como eu disse para vocês, ele vai estar tocando na face, né, especificamente nesses dois pontos, né, tomando como base aqui a frente, né, ele vai estar pegando nesse ponto superior, que é onde ele vai estar zerado, né, que a gente já tinha comentado anteriormente, ele vai ser o zero, e ele vai estar pegando aqui nesse ponto inferior, né, nesse ponto inferior, né, ele vai estar marcando o 0,35. Bom, esse 0,35 ele significa o quê? Significa que ele vai estar, né, mais próximo do elemento de referência, que é esse aqui, do que o zero. Por quê? Porque ele está positivo, ou seja, se ele está positivo, significa que o relógio apalpador ele sofreu pressão na sua haste de contato. Né? Então, como ele sofreu pressão na haste de contato, significa que ele foi para uma região que estava mais próxima, né? Ou seja, um elemento um elemento maior. Né? Se fosse negativo, significaria que a parte de cima ela estaria mais próxima, né? E a parte de baixo, consequentemente, estaria mais distante. Né? Então, com isso, ele está justamente com esse tipo de desalinhamento aqui. Né? Ele fez a referência nessa parte superior, quando girou o acoplamento que ele pegou nessa parte aqui inferior, ele sofreu a pressão na sua haste e consequentemente está mais próximo. Né? Se tivesse zerado nos dois pontos, ou um ponto zerado e outro ponto muito próximo do zero, ele praticamente já estaria alinhado nesse ponto, né? Nessa relação angular. Só que não é o caso. Bom, com isso, o que é que a gente vai precisar? As informações que a gente vai precisar. As informações que a gente vai precisar levam em consideração justamente a distância, né, entre os pontos de apoio do elemento que vai ser alinhado. Nesse caso, vamos supor que seja o motor. Né, então, a gente vai precisar da distância, né, justamente do ponto 1 para o ponto 2, né, que é justamente o pé de apoio do motor, os dois pés de apoio do motor. Então, nesse caso aqui, a gente ainda está marcando como 550 milímetros. A gente vai precisar a distância desse segundo pé, que é o que está mais próximo do acoplamento, para a face do acoplamento.
aqui está marcando como 180 milímetros, e a gente vai precisar do diâmetro do acoplamento, já que a medição ela ocorre na face do acoplamento, né? Então, nesse caso aqui, também o acoplamento está com um diâmetro de 180 milímetros. Né? A parte que vai levar em consideração é a parte onde o relógio vai estar tocando. Né? Então, nesse caso aqui, leve em consideração essa parte maior aqui do acoplamento. E outro detalhe que a gente vai precisar também é a diferença que deu no relógio apalpador, nesse caso aí, 0,35 milímetros. Né? O que a gente vai precisar aí de referência aí para que que venha ocorrer o alinhamento. Bom, com essas informações, a gente vai montar essa regrinha aqui. Né? O que é que a gente vai precisar, né? Na verdade? A gente vai precisar saber o cálculo que a gente vai colocar nos dois apoios de Y, né? Que seria o pé mais distante, e os dois cálculos que a gente vai colocar em X. Aí você pergunta, por que dois cálculos? Nesse caso aqui, a gente está vendo o elemento justamente no plano vertical. Né? Mas como ele está no plano vertical, a gente deve entender o seguinte, que esse motor, vou fazer ele aqui quadrado mesmo, ou paralelepípedo aqui, só para representar. Esse motor ele possui um pé de referência em um lado, né? E ele possui também, do outro lado, esses pés de referência. Vou colocar aqui de azul. Né? Então ele vai ter esses pezinhos aqui de referência. Então o que significa na prática? Quando eu calcular o cálculo que eu vou colocar em Y, entenda-se que Y para subir é todo esse plano aqui. Estou marcando, então eu vou precisar de cálculo tanto nesse pé como nesse outro, do mesmo valor. Então esses dois cálculos aqui eles representam o Y. Já esses outros dois aqui, eles representam o X. Então o cálculo que eu calcular aqui para X vai ser para os dois, para eles subirem igualmente, tá bom? Bom, dito isso, a regrinha que a gente vai montar é justamente essa aqui, né? Que basicamente, como vocês observaram na imagem, nada mais é do que a formação de um triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui, o valor que a gente está querendo descobrir é justamente o x, né? Então a gente vai levar como base aí semelhança de triângulos. Então, o que acontece? Quais são os valores aqui substituídos? Esse aqui de baixo, né? Ele representa justamente o diâmetro do acoplamento, aqui, que é para os dois. Aqui. Então, esse aqui também é o diâmetro do acoplamento. Bom, o valor aqui de cima, deixa eu apagar aqui, né? Vocês anotam aí que é o diâmetro do acoplamento. Né? O valor aqui de cima, ele representa a distância da face do acoplamento para o primeiro pé. Já no segundo aqui, que é esse aqui, ele representa a distância da face do acoplamento para o segundo pé. Observa que é a soma de 550 mais 180, esse 730. Face do acoplamento para o segundo pé. O Y e o X é o que a gente está querendo descobrir, e o 0,35 ele representa justamente o valor deslocado encontrado pelo relógio apalpador. Né? Deslocamento do relógio apalpador. Bom, então são esses valores aí que a gente vai precisar. E a gente vai justamente para resolver precisar fazer uma regra de 3. Né? Então nesse caso aqui a gente vai ter 0,35 multiplicado por 180. Né? E para o Y 0,35 multiplicado por 730. O valor da multiplicação dividido por 180, que é a relação do diâmetro. Né? Então a gente vai ter 63 dividido por 180, 255,5 dividido por 180. Nesse caso aqui, o cálculo que a gente vai precisar para x é de 0,35.
o cálcio que a gente vai precisar para Y é de 1,41 milímetros. Isso significa especificamente o quê? Que os dois cálcios, né, que a gente vai colocar aqui em Y, eles vão precisar desse mesmo valor aqui, 1,41 milímetros. E aqui para o 2, né, que é justamente o Y, né, a gente vai precisar de dois cálcios com 0,35 milímetros. Agora, quando eu digo dois cálcios, é porque é um cálcio para o pé lateral esquerdo do Y e um cálcio para o pé lateral direito do Y com o mesmo valor, porque eles precisam subir igualmente. E o mesmo vale para o X. Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né, o elemento ele possui 4 pés de apoio e ele vai precisar subir por igual cada plano, o plano da face como o plano de fundo do equipamento. Uma pessoa mandou uma pergunta por e-mail, né, falando sobre essa questão dos cálcios, né, se é para fabricar os cálcios ou se tem alguma coisa padronizada. Esses cálcios eles possuem as empresas que vendem normalmente material para alinhamento, normalmente eles vendem os cálcios já padronizados, as maletas com cálcio. E possuem N valores, né, são maletas que vêm com muitos cálcios, justamente para você não precisar estar fabricando nada, né, e aí ele já vem com uma especificação, com uma elevada resistência para serem colocados aí nos equipamentos que eles venham sofrer de fato o respectivo alinhamento, né. Eu vou preparar um vídeo depois falando sobre esses cálcios, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre WCM, né? Hoje é o nosso quarto vídeo, né? O segundo falando sobre o pilar de manutenção autônoma, né? No último a gente focou no primeiro grupo de atividades, né? E nos quatro passos iniciais. Hoje a gente vai estar falando sobre os outros dois grupos restantes, né? E o terceiro vídeo sobre manutenção, né? A gente vai estar fazendo o comparativo, né? Com base na manutenção tradicional e na manutenção autônoma. Bom, o segundo grupo da parte da manutenção autônoma no WCM, ele foca justamente na mudança de pessoas, né? O segundo grupo é justamente mudança de pessoas. Esse foco nesse grupo, ele tem como base justamente, né, conduzir as pessoas para as inspeções do equipamento, né? Ou seja, focar com base nas atividades comuns que esses equipamentos têm, eles possuem de parâmetros, né? Então, justamente conduzir a essas inspeções, né? Então, são justamente condições de inspeções no equipamento, né? Equipamento ou maquinário, né? O segundo passo, ou melhor, né? O sexto passo, esse que eu falei foi o quinto passo geral e o primeiro passo desse segundo grupo, né? Então, o sexto passo ele foca justamente nas condições, nas inspeções do processo, né? Ou seja, se um é foco nas inspeções do equipamento, o outro foca justamente as inspeções nos processos, né? Ou seja, fazer o paralelo justamente de equipamento, né? Ou maquinário e processos, né? Então, você fazer com que as pessoas tenham foco nessas ações: processo, equipamento, fazendo com que se tenha de fato um padrão efetivo na execução. O WCM, como eu falei no último vídeo, ele está muito focado na questão de padronização, né? Ou seja, atender um padrão pré-estabelecido que teve, né, um bom desempenho e, consequentemente, tem tudo para se manter com um bom desempenho, fazendo com que venha a minimizar possíveis perdas, né, no processo, né? O terceiro grupo, né, ele foca justamente na mudança. Vamos passar aqui. A mudança no local de trabalho, né? É justamente o terceiro grupo, né? Esse terceiro grupo ele tem mais dois passos, o sétimo e o oitavo, né? O qual o sétimo ele foca justamente de fato da institucionalização da manutenção autônoma, né? Ou seja, deixar a manutenção autônoma efetiva, né? E por isso que esse termo mudança no local de trabalho, ou seja, é de fato efetivar a manutenção autônoma no processo, né? Então você sair de uma condição inicial qual a manutenção autônoma não era ativa ou não era padronizada para uma manutenção efetiva, né? Uma manutenção autônoma efetiva onde cada um vai ter a sua respectiva responsabilidade, lembrando que a responsabilidade global ela faz parte de todos, né? Então a manutenção autônoma nesse caso ela vai se tornar
ponto focal também aí para o ciclo de manutenção. E o último passo aí entra na gestão, né? Ou seja, que esse processo todo ele venha a ter uma gestão ativa, né? E essa gestão ativa ela possa justamente estar monitorando e auxiliando para que o processo ele venha a ser efetivo. Inclusive, quando necessário, mudando pontos do padrão estabelecido ou alterando de fato, ou chegando a novos padrões, né? Também é uma condição aí que vai caber a gestão do processo e entra um detalhe sempre importante que é a retroalimentação de informações. Né? Ou seja, não é ter a manutenção autônoma pela manutenção autônoma e ter a manutenção autônoma por um ciclo contínuo, né, de retroalimentação e melhoria. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar justamente fazendo esse comparativo, né, entre manutenção tradicional e manutenção autônoma e a gente vai estar dando continuidade aí. Como eu falei no primeiro vídeo do WCM, né, a gente não tem nem noção de quantos vídeos serão para fechar aí pelo menos uma boa base de informações referentes à manufatura de classe mundial, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!